Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Parece esse cara o dia inteiro sem fazer nada, né? Porque quando você faz alguma coisa, você está mais disposto, né? Sem fazer nada, na hora que você pergunta, você vai assim, né? Aí você fala assim, o que quando você acordou? Né? Aleluia. Então, irmãos, sem tardar, abramos as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Santo teu nome. Essa semana, nos estudos que nós fazemos toda terça-feira, vocês lembram, né? Que nós falamos sobre isso há alguns meses atrás, para a gente toda terça-feira sentar com a família para fazer estudos. Então, a gente continua. Graças a Deus, acabamos o livro de Josué nessa terça-feira e já passamos para Juízes. Então, começamos em Gênesis, desde aquele dia lá que nós falamos, e fomos lendo capítulo por capítulo, e o Senhor foi nos dando a explicação de cada capítulo, para nós entendermos a importância que é nós fazermos isso dentro da nossa casa. Porque muitas vezes nós falamos que nós não temos tempo, né? Mas olha o tempo que você gasta na frente de um celular ou de uma televisão. Exatamente, se você gastar só uma horinha para sentar com a sua família, meditar na palavra de Deus, só ler e deixar o Espírito Santo de Deus te mostrar o que quer dizer aquela história, o Senhor ele começa a fazer. E foi exatamente o que ele fez. E graças a Deus terminamos o livro de Josué e já agora, a partir da semana que vem, já iniciamos Juízes. Por quê? Porque o Senhor ele começou a falar muito conosco e até durante o início deste mês, ele falou algumas coisas que o Senhor hoje, a hora que estava aqui meditando na palavra, ele começou a falar. Então Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, nesta tradução que eu estou aqui, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Podemos sentar? Deixa eu fazer mais essa oração em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela sua presença e obrigado pelo seu amor. Pai, desde já, Senhor, nós cancelamos e anulamos todo tipo, Senhor, de investida do inimigo. Todo tipo de seta, dardo, laço ou todo tipo, Senhor querido, de intromissão, Senhor, seja cancelado e anulado. Que arcanjos com espadas de fogo estejam aqui, Senhor, neste lugar, cancelando e anulando, Pai, toda ação, Senhor, do inimigo que tende, Pai, a querer, Senhor, distrair a nossa mente, Senhor. Agora leva, Pai, os nossos pensamentos cativos ao conhecimento de Cristo,
para que a sua palavra seja, Senhor, a verdade, Pai, revelada através do teu Santo Espírito para aquilo que o Senhor quer nos mostrar nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, ao ler, o que o Senhor ele me levou aqui ao entendimento? Eu achei tão tremendo porque nunca tinha observado a vida de Josué dessa maneira. Então, em Números, capítulo 11, se você quiser acompanhar junto comigo, Números capítulo 11, versículo 27, porque até então a gente entende Josué como o quê? Sucessor de Moisés. Mas, como cada um de nós vamos ler a partir do versículo 27 de Números 11. Mas como cada um de nós, para nós atingirmos a posição que o Senhor quer para as nossas vidas, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e nos posicionar diante daquilo que Ele tem nos mostrado e tem nos ensinado. Mas, quando o Senhor nos mostra, qual é a nossa primeira atitude? Não, Senhor, se for assim não serve. Não, Senhor, se for desse jeito não dá, não é? Do jeito que eu faço é melhor, não é? E olha o que diz em Números capítulo 11, versículo 27, Josué, tá? Números capítulo 11, versículo 27 fala assim: então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-me. Porém Moisés lhe disse, só um minuto, tu tens ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Daí você vai falar assim, peraí, como assim? Então, Josué, como muitas vezes nós, ele teve que passar por um processo. Ele teve que passar por um entendimento de quem ele era. Ele teve que passar por algo que significa crescimento. Não adianta, nós não nascemos com maturidade para compreender algumas coisas. Nós vamos buscando e aos poucos o Senhor nos dá discernimento para ter esta maturidade. Tanto que qual foi a atitude de Josué quando ele chegou diante de Moisés? Qual foi a primeira coisa que ele disse? Proíbe-los. Ou seja, manda eles pararem. Está errado. Moisés olhou para a cara dele assim, acho que Moisés parou, né? Olhou para Josué. Deus vai ter que lapidar bastante. Aleluia, né? Deus vai ter que tratar bastante. Josué, quem dera todos profetizassem e todos fossem cheios deste Espírito. E aqui fala do Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes a imaturidade ela nos lança isso. Aqui a pastora Branca, quando ela começou, ela falou algo, não falou? Que muitas vezes nós temos que tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca, porque essas palavras elas podem tanto destruir como construir. Mas depende do modo que nós estamos para que essa palavra influencie a nossa vida, de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Se nós estamos com alguma ferida, se vem uma palavra dessa, como foi de Moisés para Josué, ele falaria, então, pode ficar aí, eu não quero ser mais o moço que vai te servir, eu não quero ser mais nada, eu quero voltar para outro canto. Mas diz a palavra que a atitude dele foi diferente, ele ouviu, acatou, e o que ele fez? Ele foi buscar a presença. Ele queria estar onde Moisés estava, ele falou, eu preciso entender isso, eu preciso dessa sabedoria, eu preciso desse entendimento, eu preciso buscar isso, porque se de repente acontecer comigo, já pensou se eu solto uma dessas palavras? E quantas vezes, no decorrer da nossa vida, nós agimos dessa maneira, né? Até teve um fato engraçado hoje, né? Como que é? Você vai pro culto?
não é? Te interessa. E foi aqui entre nós, aqui, irmãos, né? Daí por quê? Porque muitas vezes não é o falar que você vai fazer, é o fazer, para mostrar aquilo que realmente você é e não aquilo que as pessoas querem que você seja. Porque a nossa atitude é o que demonstra, não aquilo que a gente fala. Porque muitas vezes a gente quer que os outros façam aquilo que o Senhor mandou nós fazermos. E quanto mais nós jogamos este jugo, mais nós nos danificamos. Porque lembra? A palavra, ela é liberada, mas depende do modo que nós estamos para entender essa palavra. É verdade. Se nós estamos com alguma ferida, algum machucado, algo que está impedindo, ou algo, alguma resistência, aquilo vai bater, vai doer, e vai fazer nós muitas vezes não entendermos aquilo que o Senhor Ele quer. E quantas vezes a imaturidade ela gera isso? Porque nós queremos crescer, nós não entendemos como crescer, e daí nós sugerimos aquilo que nós ouvimos, não aquilo que nós experimentamos. Porque quando nós experimentamos, o que acontece? Um coração contrito, um coração obediente, ele ouve, ele acata e fala: Senhor, me transforma. Aleluia. Entendi, eu sei o que eu quero. É isso, me transforma, eu quero isso. Tanto que se a gente for olhar em Números, próprio livro de Números, capítulo 14, nós vamos no versículo 26. É isso? Perdão, 36. 14, versículo 36. Ó, Números 14, 36. Lá, Josué agiu de uma maneira, correto? Olha agora. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Ponto. Olha que sobrenatural. Ou seja, o que isso quer dizer? Aquele que estava ali julgando, aquele que estava falando, aquele que tinha até então a princípio imaturidade, que muitas vezes não estava compreendendo o reino espiritual da maneira que era, ele começou a entender. E quando ele foi enviado para espiar a terra, somente ele, Josué e Caleb voltaram com uma palavra de ânimo para que aquele povo realmente fosse ao encontro da terra prometida. Ou seja, a visão dele foi aberta. Então aquele que era imaturo, ele começou a crescer, ele começou a ter um entendimento que não era aquilo que muitas vezes ele queria, mas aquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Porque muitas vezes nós bloqueamos o que Deus tem para a nossa vida, porque nós temos medo. Medo do quê? Medo de crescer. Medo de crescer. Medo de responsabilidade. Medo de assumir que o Senhor entregou nas nossas mãos algo muito grande. E que o Senhor, Ele quer fazer através das nossas vidas. Ele quer nos mover de uma maneira profética, sobrenatural. Ele quer fazer com que nós estejamos aonde Ele tem nos colocado. E será? Você pode perceber, destes 10 espias, nem menciona o nome, né? Destes 10 espias, todos morreram de praga. Então o que o Senhor está falando? Ele está falando, não é simplesmente você olhar e você tomar uma posição sobre aquilo. É aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. E aquilo que o Senhor quer que você comece a agir. Porque a forma que você faz, a forma que você fala e o seu posicionamento com Ele é o que vai definir os próximos anos da sua vida.
E não estou falando qualquer coisa, estou falando, será que nós não somos os responsáveis de nós estarmos aonde nós estamos? Será que nós não somos os responsáveis de Deus não fazer mais milagres do modo que Ele quer? Será que nós não somos os responsáveis de Deus nos usar da maneira que Ele já prometeu para nós? Por quê? Porque nós estamos com medo, temerosos em crescer. Mas o crescimento ele é natural. O crescimento é algo normal, mas de uma maneira sobrenatural. Por quê? Este crescimento que nós estamos falando é um crescimento espiritual, que não adianta suas habilidades, seus dons e seus talentos. O negócio é, você está pronto para obedecer a ordem que Deus te deu e a palavra que foi liberada para Deus te colocar no lugar que Ele tem proposto? Essa é a palavra. Josué, ele tinha uma palavra. Ele era um moço que andava ali com Moisés. Ele começou a ansiar. Então se Moisés estava lá na montanha, ele estava lá na montanha. Se Josué estava na frente do tabernáculo ou na tenda, ele estava lá. Se Moisés estava lá, Josué estava lá. Se ele estava em qualquer lugar buscando a presença de Deus, Josué estava. Porque ele tinha essa fome, ele tinha essa sede de Deus, do que? De crescer. E este crescimento ele se faz necessário. E vou pegar aqui um gancho, assim, é tão tremendo, porque no latim a palavra ânimo significa coragem. Ou seja, tomar uma atitude para ver aquilo que o Senhor quer te usar e da maneira que Ele quer te usar. Não é simplesmente você olhar e falar assim, não, eu creio, não, eu conheço a palavra, não, eu sei, não. É o posicionamento que você tem que ter a partir de agora, para assumir quem realmente você é e aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Aonde você está, é você que faz com que a presença de Deus esteja naquele lugar. Não são as outras pessoas. Porque qual é o risco de uma pessoa imatura? A imaturidade leva a gente a julgar e colocar a culpa no outro. A imaturidade nos leva a apontar o dedo. A imaturidade nos leva a acusar. A imaturidade nos leva a querer que tudo seja do nosso jeito. A imaturidade, ela nos deixa prisioneiros das nossas vontades e não da vontade de Deus. Mas quando nós começamos a entender que nós precisamos crescer, e este crescimento é natural através da palavra, nós começamos a desvincular isso da nossa vida. Nós começamos a liberar campos em nossas emoções, que elas começam a entender, peraí, por que eu ficava nervoso diante dessa situação, se isso daqui é o Senhor que vai tomar conta e é Ele que está tomando conta, então a minha parte é só descansar nele e confiar, está aqui, Senhor. Por que eu tenho que ficar preso em situações ou circunstâncias, se é o Senhor que tem cuidado de mim? Por que na minha cabeça começa a vir tanta coisa, ou melhor, tanta informação, se isso não serve para nada, só está servindo para encher a minha cabeça de abobrinhas? Então, se o Senhor, Ele quer fazer algo e quer nos mostrar que este crescimento é necessário, nós temos hoje que parar. Sim, parar. Parar de colocar obstáculos, parar de colocar desculpas, parar de colocar pessoas no meio, parar de colocar situações, parar, dar um ponto final e falar assim, eu quero crescer e eu quero me manter no Senhor e viver esta maturidade. Porque quando nós nos lançamos totalmente a Ele, qual é este nível de maturidade? Olha que tremendo, em Deuteronômio. Olha o que Moisés fala, Deuteronômio capítulo 31, versículo 23. Deuteronômio capítulo 31, versículo 23. Só um pouquinho mais para frente aí, rapidinho isso aí, hein? Ó. Não é, Lucas? Aleluia.
Deuteronômio capítulo 31, versículo 23, fala assim: vamos começar a ler o 22 aí, que é o que Moisés fala. Assim, Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. 23. E ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Olha que tremendo. A pessoa que começou lá com uma palavra imatura, foi enviado numa terra e a visão foi aberta. Ele tem uma palavra liberada sobre a vida dele, e esta palavra liberada foi uma palavra de ordem. Qual foi esta palavra de ordem? Qual foi esta palavra de ordem? A mesma palavra de ordem que foi liberada sobre a nossa vida. E esta palavra de ordem diz assim: esforça-te e anima-te. Ou melhor, se esforce em fazer, se esforce em buscar, se esforce em ser e tenha coragem para continuar. Por que muitas pessoas param? Exatamente por causa disso. O medo. O medo de perder as coisas que realmente elas não têm, mas elas acham que têm. Elas acham que são essenciais, mas na verdade elas não têm. Aquilo ali só é permitido para que haja distração na vida da pessoa. E a pessoa acha que vai perder amigos, acha que vai perder muitas vezes seguidores, acha que vai perder pessoas, acha que vai perder família, acha que vai perder um monte de coisa. Mas na verdade, nós temos que ter coragem para exatamente nos afastar daquilo que está nos trazendo aquilo que nos traz, aquilo que nos não deixa nós termos a comunhão com Deus. Nós temos que nos afastar daquilo que a nossa mente ela induz a dizer que é bom, porque é muito fácil, ou é muito natural nós falarmos o quê? Não, Deus sabe de todas as coisas. Não, Deus está no controle. Não, Deus está na direção. Não, Deus sabe como que é meu coração. Então Ele sabe de tudo isso. Mas se o seu posicionamento não for em querer crescer e fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, sempre você vai usar as mesmas terminologias. Sempre serão as mesmas frases e não haverá crescimento. Não haverá maturidade. Mas quando você busca, quando você realmente quer, quando você se afasta daquilo que está te fazendo mal, você começa a enxergar de uma maneira diferente. Você recebe a palavra não mais como algo que vai te prejudicar, mas algo que vai te transformar, porque aquela palavra transformou a vida de Josué e ele cresceu. E quando ele foi trazer a notícia para Moisés da terra, ele trouxe a melhor notícia e falou: sim, eu creio, é dessa maneira, nós vamos conquistar. E quando ele foi chamado para liderar o povo, ele foi chamado porque ele já tinha atingido um nível espiritual, onde ninguém olhava aquele Josué que falou lá atrás. Ele olhava aquele Josué que assumiu muitas vezes um exército para poder guerrear contra as pessoas daquela terra. Aquele Josué que ele não quis simplesmente se manter, porque muitas vezes na nossa cabeça era o seguinte: eu tenho que fazer, é só isso. Não, esforça-te, porque Deus não te chamou para você fazer somente uma coisa. Ele te chamou para poder mudar a história da sua vida, da sua casa, do lugar onde você está. Glória a Deus. Ele não te chamou simplesmente para você olhar e falar: eu acho que meu chamado
Então é isso aí, né? Muitas vezes é isso, né? O meu chamado então eu vou continuar tocando a minha vida, eu vou continuar navegando no mar da vida e vou ver o que dá. Se de repente vir uma onda, eu vou falar que é uma tempestade. Se de repente vir a chuva, eu falo que é um problema. Ou se de repente tiver algum tipo de turbulência, eu vou falar que é uma tribulação. Mas na verdade, não é nada disso. Na verdade, nós queremos nos afastar daquilo que o Senhor nos chamou. Afastar da responsabilidade de crescer. Crescer no entendimento, no conhecimento e na graça do Senhor. Crescer naquilo que Ele nos chamou a fazer. Crescer naquilo que o Senhor Ele quer fazer através da nossa vida. E diante disso, nós vamos lá em Josué capítulo 1, que nós lemos. E o Senhor, Ele começa a mostrar que desde quando Ele foi chamado, em momento nenhum, Ele falou nada diferente do que de se manter, de se esforçar, de resistir. Por quê? Porque lá atrás Ele tinha aprendido. Lá atrás tinha sido liberada uma palavra. Lá atrás tinha sido dito algo para ele. Lá atrás tinha uma promessa sobre a vida dele. Mas esta promessa que era sobre a vida dele não era promessa de derrota, não era promessa de escuridão, não era qualquer tipo de promessa. Era uma promessa que se ele andasse nos caminhos do Senhor, tudo iria prosperar. Mas a primeira coisa que ele viu prosperar na vida dele foi a maturidade espiritual. Porque sem ela, nós não conseguimos crescer. Sem ela, nós não conseguimos entender, ouvir e compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nessa noite, o Senhor Ele te chamou e Ele te colocou aqui neste lugar para poder te dizer algo. Por quê? Ou até quando você vai limitar o poder de Deus na sua vida? Só porque uma coisa não deu certo? Só porque você se frustrou? Só porque não foi do seu jeito? Só porque as suas argumentações não foram atendidas? Mas espera aí, nós não morremos? Nós não nascemos de novo? Nós não vivemos a vida de Cristo? Então o que tem a ver a nossa vida hoje? O que tem a ver o nosso modo de pensar? O que tem a ver o nosso modo de ser? O que tem a ver aquilo que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente quer? É aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, se nós assumirmos agora este chamado que Deus nos deu e começarmos a crescer neste entendimento, nós vamos deixar de viver todas as coisas que nos impedem para começar a transbordar em todas as coisas que Deus quer nos colocar. Porque Ele só vai fazer quando nós permitirmos. E por que você ainda está resistente a isso? Só porque está vendo a situação na sua casa? Só porque você está vendo o que está acontecendo na sua família? Só porque você está vendo que não está mais funcionando aquilo que você fazia antes? Ou por que você está resistindo à mudança de Deus? Se Deus está querendo te entregar o melhor desta terra, e não é só o melhor desta terra, é o melhor que Ele está vendo que agora o seu interior está precisando. Sabe essa paz que excede todo entendimento? Sabe essa mudança doida que muitas vezes Deus faz nós passarmos? Que nós acabamos até perdendo o rumo diante de algumas situações,
e nós deixamos isso entrar na nossa mente e queremos achar uma resposta plausível daquilo que a nossa alma quer. Sabe toda esta turbulência? Então, se nós quisermos continuar buscando, é isso que nós vamos encontrar, aquilo que Deus não quer. Mas como aconteceu comigo, 1 ano de cama, sem poder fazer aquilo que realmente descansava a minha mente. 1 ano de cama, onde o Senhor começou a falar: se você não tiver esta paz que excede todo entendimento e não compreender aquilo que eu tenho na sua vida, nada mais pode ser feito. Porque se não for através da minha presença na sua vida, nada pode ser transformado. Não é um louvor que você vai chegar, até arrepiou, né? Sabe por quê? Arrepia? Por causa das batidas, sonorização, musicalização. Nosso corpo tem 70% de água, então vai vibrar conforme a intensidade da música que você ouve, sim. Mas se seu espírito não adorar a Deus, você não sente a presença. Chorar é emoção da alma. Se você chora e não tem presença, você está chorando como se você estivesse ouvindo qualquer música romântica. Maturidade nos leva ao entendimento de quem é o Senhor, mas nos leva à profundidade de saber quando é Ele e quando não é Ele. O Senhor mostrou para Josué. O Senhor viu cada detalhe que tinha que ser transformado em Josué. E fez com que ele entendesse que a caminhada, ainda que fosse dura, que ele não seria qualquer líder, ou como foi Moisés, mas ele seria um líder diferente, porque ele passou por processos diferentes. Ele teve algo diferente na vida dele. Muitas vezes você está querendo se espelhar com alguém. Você está querendo que seja exatamente daquela maneira que você aprendeu, daquela maneira que foi ensinado. Mas se Deus assim fez, se Deus fizesse Josué como Moisés, eles não teriam ganho nenhuma batalha. Porque não teria o líder. Não teria um Arão e um Hur para levantar a mão de Moisés e um Josué para estar lá na batalha. Então existe tempo e existe o entendimento daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Ele compreendeu as etapas da vida dele. Ele compreendeu estes processos e compreendeu aquilo que ele tinha que fazer. E ele entendeu quem ele era. E ele foi caminhando passo a passo. Buscou a presença, buscou o fortalecimento, buscou a estratégia, buscou a inteligência, buscou a sabedoria, buscou em Deus tudo aquilo que ele tinha que se aperfeiçoar até o momento que Deus o chamou e disse: agora é a sua vez, faça aquilo que eu ordenei a Moisés, leve este povo para que eles conquistem a terra de Canaã. Deixa eu falar algo aqui que o Espírito Santo de Deus falou comigo aqui, eu achei tremendo agora. Você já aprendeu muitas coisas de como fazer, e você em determinado momento parou de fazer. Por quê? Tem outras pessoas que nem... eu vou falar exatamente conforme o Espírito Santo de Deus me mostrou. Tem algumas pessoas aqui que não estão nem entendendo daquilo que está sendo dito. Sabe por quê? Porque sua cabeça não está aqui. Porque a sua mente está flutuando nas coisas desta terra e não naquilo que Deus ele está querendo para você. Então, pega isso aí e volta aqui, Volta. Coloca a sua mente no lugar. E projeta a promessa de Deus. Ou seja, veja a promessa de Deus. A pastora Branca iniciou esse culto falando de algo, não foi? Se não houvesse amor, através da palavra profética de Ezequiel, não haveria ressurreição e não haveria vida.
Porque não é simplesmente fazer, é fazer sabendo que você está fazendo por uma ordem estabelecida pelo Senhor, e aquilo queima dentro de você. Não é fazer porque os outros vão ver você fazendo, ou para os outros pegarem e estar ali uma observação que o irmão Carlos ele gosta de dizer, Carlos ele gosta de fazer muito aqui quando a gente está brincando, né? Olha, viu, Márcio? Se você espirrar, saúde, né? A bajulação. Muitas vezes algumas coisas têm nos prendido. Estamos presos com situações que nós não queremos liberar para poder crescer. Mas o Senhor está falando, volta sua mente para a promessa. E deixa Ele agora te levar a este lugar da promessa. Não sei qual promessa que foi. Pode ter sido igual a de Josué. Sim. Pode ser. Mas pode ter sido igual a de Caleb. Não sei. E Caleb foi lá e com 85 anos ele falou, eu tenho o vigor da idade que o Senhor me mandou para espiar a terra, e a promessa que foi liberada que eu teria aquele lugar por herança. E ele teve. Você pode estar aqui hoje, muitas vezes querendo algo, ou querendo somente uma resposta de Deus. Sabe o que Ele está te falando? Esforça-te. Aleluia. E tenha coragem de assumir aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, na presença de todos. E deixe a transformação do Senhor atuar na sua vida. Amém? Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Pai, o Senhor nos disse, o Senhor nos mostrou que quando o Senhor falou, ou melhor, quando o Senhor disse a Moisés e depois disse propriamente a Josué, esforça-te, mas tem de bom ânimo, ou seja, esforça-te e tenha coragem em cumprir aquilo que você foi chamado. O Senhor nos mostrou que muitas das nossas ações e atitudes estão muitas vezes vinculadas a um histórico, a algo que nós aprendemos ou a algo que um dia nos falaram ou disseram. Mas Pai, chega, nós queremos jogar tudo isso fora, para que nós possamos assumir a sua ordem, assumir o seu querer, assumir a sua vontade, assumir o que o Senhor tem preparado para nós, assumir a responsabilidade de crescer e de chegar a este nível de maturidade espiritual. Não dizer, não falar, não apontar, não julgar, mas sim começar a ver toda a transformação que o Senhor quer fazer em nossas vidas e assumir quem nós somos em Cristo de uma vez por todas. E ver a nossa vida chegar ao lugar que o Senhor tem preparado. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos por essa noite. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos a ti, Senhor. E desde já, Pai, nós te clamamos e te pedimos, quebra agora todo jugo. Sim, Pai, todo jugo que o inimigo está tentando manter, Senhor, alguns dos teus filhos aqui, e isso já perdura há anos. Que eles arranquem este jugo, e que este jugo seja somente a sua presença, Senhor. Que eles entendam o que está escrito na palavra, de viver esta presença maravilhosa e este querer grandioso. Que eles compreendam o que é, Senhor, fazer por ti, para ti e em ti todas as coisas. E que o seu mover seja tão grandioso, que a hora que ele abrir a boca, a próxima vez que ele for orar, ele já veja o resultado da sua oração. Não porque, Senhor, somos dignos, mas por causa da sua graça, Senhor. A sua graça que nos inunda,
A sua graça, Pai, que nos dá certeza, Senhor, que fomos reconciliados com Deus. A sua graça, Pai, que nos dá a convicção daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Graças nós te damos. Que o Senhor continue, Pai, continue nos fortalecendo, dando, Senhor querido, e acrescentando a sua graça, o seu poder e a sua glória, Senhor, e nos deixando cada dia mais, ó Senhor, cada dia mais, ó Pai, com ânimo, ou seja, corajosos para continuar esta caminhada. Muito obrigado, Pai. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu falar algo aqui, irmãos. Um dia, novo convertido. Já contei isso aqui para os irmãos, mas Deus está falando para repetir, porque tem algumas coisas que precisam ser feitas e você precisa fazer. Um dia, desde uma certa idade, eu tinha sido acometido de uma doença chamada estomatite. E essa doença para a medicina não tem cura. E em uma das orações, o Espírito Santo de Deus foi muito claro. Ele falou comigo: o que você tem na sua mão? Eu olhei, lógico, né? É isso que você pensou. Nada. O dedo. Foi isso aí. Ele falou: não. Usa a autoridade que eu te dei. Usa a autoridade que eu te dei. Use a autoridade que eu te dei. E eu, como assim? Coloca a mão no seu estômago e profetize a minha palavra. Diga: eu estou curado em nome de Jesus. Estomatite, vai embora. Você não pertence a este corpo. E para ver como foi algo tão real, eu fiz. E ele falou: agora vai como que você não pôde. E eu fui lá. O que é mais, as coisas mais ásperas? Fui lá, já descasquei a laranja, né? Primeira coisa. Já fui lá, comi um morango. Já fui lá e fui comendo as coisas. Daí ele olhou: cadê? E eu: como assim? Cadê? Sabe por quê? Nós temos que usar aquilo que está em nossas mãos, que nós perdemos no decorrer dos anos. A essência que já está dentro de nós. Está dentro de nós. Quer ver uma coisa simples? Cadê a dor de cabeça que você entrou aqui? Me fala. Responde aí. Não sei quem entrou com dor de cabeça. Alguém entrou com dor de cabeça. Cadê a dor de cabeça? Procura aí. Procura essa dor de cabeça. Procura a dor de cabeça. Procura a dor que você entrou aqui. Sabe por quê? Quando você tem um propósito e você assume quem você é, Deus ele pode fazer através da sua vida. Mas você precisa crer naquilo que ele colocou em suas mãos. Ele fez isso com Josué. E Josué creu. E usou todas as ferramentas que Deus foi colocando no crescimento dele, até chegar na mão dele o cajado. Mas ele teve que ter várias ferramentas neste decorrer, ou neste processo, neste caminho. Pegue e use cada ferramenta no tempo propício e oportuno. E use. Se for para fazer jejum de palavras, faça. Se for para poder fazer qualquer coisa que Deus te ordenou, faça. Mas não deixe de cumprir aquilo que você disse para o Senhor que você faria. Não faça voto de tolo, porque o Senhor ele se agrada de obediência. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.